Hola, hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Me alegro un montón que estés aquí. Hoy para hablar un poco de los aromas del vino, ¿no? Que es algo que yo considero bastante importante en los vinos. Y no simplemente por el vino, pero por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque reconocer los aromas de los vinos y saber exatamente qué cosas te gusta más o que te gusta menos, qué aromas suelen te gustar más, te ayudarás a identificar qué vinos te gusta más. Entonces, podrá ser que muchos tengan las ganas de empezar a probar vinos diferentes, ir a los sitios comprar, o entrar em uma página web e comprar tranquilamente sem o medo de equivocar-se. E para isso é necessário conhecer a uno mesmo, não? Como conhecer-se um pouco, saber exatamente o que te gusta. E isto passa por los aromas. Se há outras coisas importantes e que eu também recomendo, como por exemplo, saber que uvas te gusta. E isto pode ser um início, de hecho, para buscar aromas. Então, se te gusta una uva, yo qué sé, Pinot Noir, y que tú sabes que el Pinot Noir suele tener aromas, no sé, especiados, de fruta rojo o lo que sea, entonces tú, siempre que compres un Pinot Noir, vai buscar estes aromas. E buscar algo direcionado é mais fácil que encuentres e que empiece a identificar e quedar gravado em tu memória. E por isso também que considero também importante, tanto que en el curso del vino sin paripés, que abrirá las inscripciones el 7 de marzo, el domingo, es una de las cosas que estará en el kit del alumno, además de la libreta y de 3 mini vinos, por así decir, que será para una cata que haremos a ciegas. Habrá também um kit de aromas, que não é os kits de aromas que estão acostumados a ver por internet para comprar, nem nada disso, não? É um que eu he desarrollado, por assim dizer, e que habrá alguns dos aromas que suelen ser os aromas que a gente tem, mas suele ter dificuldade de encontrar, mais que nada porque são aromas que não estão tão acostumbrados, vale? Também são aromas que resultam mais, não sei se raros em los vinos, pero que buscamos menos. Sempre vamos hacia los aromas primários, né? Que são de frutas, flores, vegetales, está mais claro que encontraremos estes aromas. E aí já há outros que não, como cacau, café, caramelo. Então, já são aromas que nos cuesta mais encontrar de início. E os queria comentar também outra cosita. Estou mirando aqui porque tenho um guião, vale? Para tentar não perder-me em todo o lío. E, mira, minha camiseta. A ver o que os parece. A camiseta de La Vuelta al Mundo em 10 vinos foi um super éxito. E me perguntaram, chegaram 2 ou 3 pessoas me perguntaram onde eu havia comprado e eu não la he comprado. Me regalaram uma feira de vinho em Vila Nova La Gertrude há 2 anos. Na época que se hacían feiras de vinos e que podíamos ir a los sitios sem mascarilha e sem aglomeração. Então, já desde o ano passado que já não é mais feiras de vinho de momento. Pues nada, esta sim que eu he comprado, pero hace mucho, foi no primeiro confinamento e me gostou um montão, de otimista, pessimista e eu, porque eu sou assim. E comprei por AliExpress, ¿vale? Pero não os preocupéis, por lo menos la outra, eu he hecho uma inspirada um pouco como aquella del vino La Vuelta al Mundo en 10 vinos. He hecho uma camiseta que sim será bônus para algunos, para los primeros compradores del curso del vino sin paripés, ganarán la camiseta, ¿vale? Y pues nada, seguimos con el tema de los aromas.
Pues, a ver, como podemos fazer para reconocer os aromas em los vinos? Empecemos do início de todo, não? Os vou a comentar um pouco sobre de onde vêm os aromas que genera a uva, ¿vale? Porque creo que muita gente não tem claro de onde viene e por esto creo que há um pouco de... ¿Será que há mesmo estes aromas ou a gente queda inventando esto? ¿Sabes? E creo que quando dudamos, nos resulta mais difícil todavía encontrar. Então, se eu te digo exatamente uma coisa científica, que mira, viene de esto, se acabou. Então, não é a que estão inventando e é um postureo ali, dizer que huele a fresa, ou a mango, ou a pimento verde ou rojo, ou pimento assado, ¿vale? Vamos, la uva. Vou fazer uma analogia, ¿vale? Quando vamos a um super, por exemplo, e compramos um chuche sabor fresa, las patatas fritas sabor bacon, las galletas sabor queso. Se miráis os ingredientes, se vão a mirar os ingredientes, que passa? Não há queso, não há bacon e não há fresa em la composição destas coisas. Então, há o aroma de. E o aroma de que está ali é uma coisa criada em laboratório artificialmente. Mas por que isto é possível? Porque os aromas natural de las coisas, seja o que seja um vegetal ou seja uma fruta, este aroma que reconhecemos como o aroma de mango, o aroma de plátano, o aroma de fresa, estes aromas viene de uma junção, um composto que há dentro de cada alimento, um composto químico, e que faz parte da genética deste alimento. Perfeito? O que passa com a uva? En el vino não põem nada artificialmente, ¿vale? Não estou dizendo isto. Estou falando de la uva agora mesmo. O que passa com a uva? La uva vitiviníferas, de la espécie vitiviníferas, que são as uvas que conhecemos, que se produzem vinos com elas suelen compartilhar genética com outros alimentos. Por exemplo, muito clássico, la uva carmener, que é a reina de Chile. Suele dejar en los vinos un aroma vegetal de pimiento, Cabernet Sauvignon también. La Sauvignon Blanc, un aroma de espárragos en los vinos. E esto de donde viene justo porque compartilham, há algo genético que compartilham com, no caso, o Cabernet, o Sauvignon Blanc com o espárrago. E de aí que surgem estes aromas que no processo, se tu corre a uva em um vinhedo e huele, não vai ter este aroma. Este aroma se expressa no processo de fazer o vinho. Quando chega o vinho, todo o processo e que se fermenta o vinho, então surgem esses aromas provenientes, que são os aromas primários, que são os que vêm da uva, que podem ser vegetales, frutales ou florales, ¿vale? E há os aromas os secundários, que chamamos, não? Que vêm de la fermentação malolática ou do processo de fermentação em si, que são outros aromas que não são estes que vêm da uva, que são generados em la fermentação. Por exemplo, a fermentação malolática, que transforma o ácido málico em ácido lático, ¿no? Que é como para melhorar o vinho que se hace esta fermentação, esta fermentação, mas que nada reduz a acidez do vinho, ¿vale? Que tem uma acidez muito pronunciada, então com esta fermentação, como deixamos a acidez mais equilibrada. E especialmente em los tintos, porque um tinto muito ácido não é tão apetecível. E suele deixar, por exemplo, aromas lácteos. Então, aromas de iogurte de fresa, ou de iogurte, ou de mantequilla, ou de... queso, né? Lácteos, no que vem a ser lácticos.
Vale, en los blancos también la fermentación con lías. Esta fermentación deja aromas también como de mantequilla, de croissant, de tostada con mantequilla. Esos aromas vienen de esto. Y los terciarios que vienen de la crianza, ¿no? De la barrica generalmente, que suele dejar más aromas en un vino cuando se hace crianza en las barricas. Y de ahí que vienen los aromas. Entonces no es una invención. Aunque muchas veces vemos o escuchamos gente hablar del vino en plan muy poético y inventando cosas, ¿no? Entonces si yo te digo, este vino huele como rosas en una tarde de primavera, ¿sabes? Es aroma a pétalas de rosas. No, la tarde de primavera es una invención que no aporta nada al vino ni al conocimiento de nadie. Entonces, tener cuidado con algunas descripciones. Me gustan mucho las descripciones que son muy objetivas, especialmente si estás aprendiendo, son mucho más útiles. ¿Sabes? Si te digo, mira, esto tú encontrarás aroma de esto, no sé, de fresa, de mora y de cacao. ¿Sabes? Es mucho más. Huele como no sé, el chocolate caliente, una tarde fría de invierno, delante del Llars de Foc. Pues no. Y otro tema de los. Hay dos cosas más que quiero tratar sobre los aromas, que es. La memoria olfativa y que están relacionados en sí. A ver, yo cuando empecé a estudiar, uno de los tips que me ha dado la profe fue oler las cosas, porque con el tiempo nosotros no tenemos el hábito de oler las cosas en natura, digo. No olemos fruta, no olemos, pero me acuerdo, por ejemplo, de cuando iba al mercado con mi abuela y que ella tenía, en la época, claro, ahora mismo no podemos hacer esto por el tema de coronavirus, pero naquele momento, mi abuela, además de toquetear todo para saber o que estava maduro em seu ponto e todo esto, era correr e oler. Me acuerdo, tengo un recuerdo muy fuerte de hacer esto con el mango, por ejemplo. Y nosotros no hacemos eso, no es una cosa tan típica. De hecho, não nos fijamos nem nas coisas que comemos, vamos tão em plan automático, e que entendo que é trabalho, e que há gente que tem hijos, e que há miles de coisas, quem estuda e trabalha, há de todo. E está, é perfeito, e é assim, e não passa nada. Pero, temos que começar a quedar mais atento a todo, y creo que recuperar un poco el hábito de oler cosas y quedar con el recuerdo del aroma. Entonces es muy importante, y cuando ella me ha dicho esto, y me pareció muy lógico, y de hecho fue algo que, sí, que igual es algo que tengo que recuperar, ¿sabes? Entonces me acuerdo que fui al Carrefour. En el Carrefour hay unas cajitas de maderas, así rectangulares, no son tan grandes, y que tiene como un pack de frutos rojos, frutos del bosque. Entonces viene fresas, me parece que son fresas, groselhas, frambuesas, moras, arándanos. Viene todo ali. En su momento pagué sobre los 6, 7 euros en la cajita, ¿vale? Y llegué en casa y empecé como huele... aroma fresa y come la fresa para también conectar el aroma con el sabor. Esto es muy importante porque está conectado al olfato y paladar. Por eso que cuando estamos resfriados y constipados y como no podemos oler cosas, la comida, todo lo que comemos, sabe a nada. Porque sin el aroma no hay sabor. E provando e olhando, e especialmente para mim, em Brasil não é tão comum comer frutos, estes frutos do bosque, as frutas silvestres, não é tão comum. Fresas, sim, encontramos em algum período do ano, especialmente na zona de onde sou, suelen ser muito caras também. Então, sim, por exemplo, fresa era o que eu mais conhecia, assim, de ter provado e reconhecer o aroma. Pero as outras, não muito, não? E
Esto também é uma outra coisa. Já as frutas tropicais, para mim, me resulta sempre muito fácil encontrar em los vinos. Me acordo que em classe, sempre que havia um vino que tinha aroma maracujá, eu pilhava primeiro que todos. Porque é um aroma muito familiar a mim. Eu bebia sumo de maracujá en el biberón. Me hablo sério. Em Brasil, de hecho, temos uma variedade de sumos que não existe aqui. Não, que desde niños tomamos sumo de piña, de naranja, de maracujá, de guayaba, pues de todo. Então, guayaba também, há alguns vinos. Aqui não, pero vinos de aqui, del viejo mundo, não creio. Pero en el nuevo mundo há muitos blancos que têm aroma guayaba. E é difícil de pilhar para muitos também, porque não, é algo que não têm referência. E aí que os digo que é importante a memória olfativa. Lá que já temos e a que temos que construir. Por isso que isto que os comentei de começar a oler coisas, especialmente as coisas que sabes que vas encontrar no vinho e criar referências para estas coisas. Então, aroma fresa conecta com algo, cria alguma referência para que quede gravado e todas as vezes que huele um vinho e que venga este mesmo aroma, automaticamente tu cérebro vai dizer, é fresa. Me entendes? E a memória também que já temos, porque aí isso também é um outro, como posso dizer, um outro tema que às vezes resulta difícil porque nem todos estão de acordo, mas eu penso sim que há terminologias que existem no mundo do vinho e que estão catalogadas como aroma del vino, pero tu puedes ler un vino y decir, mira, que este vino huele a la galleta de la casa de mi abuela, las galletas que hace mi abuela, y es una referencia para ti, y está bien, especialmente en el inicio, tener estas referencias es muy bueno. Entonces, puede ser que un vino huela a las galletitas que hacía tu abuela. Igual eram galletitas de mantequilla e tu está olhando um blanco que passou por uma fermentação sobre dias e que tem este aroma de mantequilla que te acuerdas, ¿sabes? Não está mal. Há um de los vídeos, me parece que de Rías Baixas, sim, foi de Rías Baixas, que eu hice de la Vuelta do Mundo em 10 vinos, a Volta da Espanha em 10 vinos, e que em algum momento, quando eu abro o vinho, e foi muito interessante, interessante a experiência de fazer estes vídeos, porque eu abria o vinho aqui, delante do vídeo. Então, eu sim que já havia leído, tinha um conhecimento de que iba, e como conosco as uvas, sabia mais ou menos que iba a encontrar, pero o vinho ali eu provava por a primeira vez aqui delante. E foi muito curioso, porque eu me quedei como... Ahora mismo, cuando yo olí el vino, el primero que me ha venido a la cabeza fue yo en un restaurante en Galicia. Estábamos en Combarro, entonces había un restaurante, ahí es que no voy a saber explicar muy bien, pero un restaurante que tenía como una ventana y tenía unas vistas súper bonitas y yo estaba justo de frente para la ventana, en la mesa que estábamos. E não tenho o recuerdo que foi este vinho que he provado aquele dia. Me acuerdo que he provado sim neste dia o vinho turbio e que não acabou de me gustar e que pedimos um outro vinho e que eu tenho o recuerdo que he pedido um tinto para provar, um tinto de la zona, porque Rías Baixas suele ser uma zona, é uma zona reconhecida por su vinho blanco, o vinho blanco de Alvarinho. De hecho. E isto que é memória olfativa. É como tem um perfume também que eu uso, que eu comprei há muito pouco. É uns perfumes assim destes finitos, que é de Rolon. Tu passas assim um pouquinho. E eu tenho um que tem um aroma como mais fresco, frutal. E que, verano passado, quando fui a Menorca, e como são muito pequenitos, eu tenho um como mais doce e tenho esse que é esta versão mais frutal. Então, eu pus os dois em la maleta, porque pesavam menos, ocupam menos espaço e tudo isso, e me gostavam bastante. E eu usei muito ele, durante, não somente ali em Menorca, como todo o verano. E outro dia, eu, vou pôr este perfume. Pero os juro que o primeiro que me ha venido foi como a sensação de estar em Menorca, o recuerdo de estar ali. E isto é memória olfativa, porque
nuestro cerebro, mismo que no queramos, yo nunca puse el perfume con la intención, voy a poner este perfume aquí en Menorca para que todas las veces que yo ponga este perfume yo me acuerde de Menorca, o voy a beber este vino aquí en Galicia para todas las veces que yo huela un vino que me recuerde, que no era siquiera el mismo vino, me recuerde del... No, é a memória afetiva que já conectamos automaticamente por el hecho de eu ler. E eu tenho muito este hábito com o vinho, por exemplo, eu tenho o hábito de eu ler. E cada vez desde que comecei a estudar vinhos, me fijo mais em los aromas de todo. Óbvio que eu não vou por aí, por exemplo, lendo todo como uma louca. Pero, especialmente los alimentos, e hago esto e he construído uma memória afetiva que muchos vinos ya pasó más de una vez. Y de hecho creo que en los videos, de los 10 videos que he colgado, hay más de uno, me parece que o de Jerez también. Yo he dicho esto, que mira, cuando yo estuve en Sevilla, claro, viene el recuerdo y de todo cosas que, como flashes, cosas que me pasaron allí en Jerez, en Cádiz, en Ronda, toda la zona que yo estuve, ¿sabes? Viene como este sentimiento de que, uy, como he hecho de menos, tengo que volver. Y esa es la manera de conectar. De hecho, imagínate que fueron a catas a ciegas y yo olese y me uy, me acuerdo de cuando estuve en Sevilla, me acuerdo de Jerez, de Cádiz. Esto es un vino de Jerez. O sea, una forma de identificar también un vino, mesmo que tú no sepas exactamente de dónde es. Outra coisa, esta é uma das coisas, a primeira de todas, e é um exercício, la verdade, pero tampoco é algo difícil de fazer, difícil de hacer, e não é algo que te dará trabalho, nem nada disso, sabe? Basicamente, oler e comer tampoco é tão malo, ¿vale? Y también fijaros en otros, yo estoy hablando de las frutas principalmente, pero hay otros aromas, entonces, por ejemplo, tostada. Entonces, siempre que van por las mañanas, marmeladas, hay muchos vinos que tienen uno de los aromas primarios, porque así, aroma primario se habla, son aromas frutales, puede ser, pero es la fruta en sus varias formas, entonces, uma fruta mais verde, uma fruta mais madura, uma fruta sobremadurada, ou uma fruta em ponto de marmelada, ou a fruta desidratada. Então, em todas suas formas se pode encontrar a fruta como aroma primário, por exemplo. Este que vamos provar hoje, se não me acordo, não sei, el Pago de Capellan, me parece que eu puse na nota que tinha aromas pero não me acuerdo agora, não tenho seguro, é como provei outros vinos. Pero muitas vezes há notas de marmelada, são umas notas que encontro bastante em muitos vinos tintos, são notas de marmelada e alguns blancos também, e pensar também esto, vinos tintos, miramos os colores, não? Então vamos para frutas mais de color de vino tinto. Y vino blanco, vamos para frutas más branquitas. Entonces, vino tinto, cereza. Y voy a hablar más de aromas que ¿cómo se dice? Se encuentran mucho en vinos aquí de España, ¿vale? Entonces, cereza, fresa, arándanos, moras y los blancos. Vamos a manzana, pera, manzana verde, peras, flores también, flores blancas en el tinto, flores como violeta, una flor que suele salir mucho en los vinos tintos, los blancos más como jazmín. Hay aromas herbales también, como ervas provenzales y erva fresca. Y los blancos también frutas tropicales. Aquí suele aparecer mucho la piña en los vinos blancos y mango muchas veces también y fruta de hueso blanca, que serían como ciruela, albaricoque y la otra melocotón, ¿vale? Y serían estos como los aromas más típicos. Y hay los, por ejemplo, de barrica y de fermentación, que es como mantequilla, yogur de fresa, el Petit Suisse. Este vino
pasa esto con él. El primer aroma que me ha venido cuando yo he probado fue o de Petit Suisse, o de este yogur de fresa, ¿sabes? Y en boca también sabía un poco a yogur de fresa. Y, a ver, seguimos. Hablé un poco de los aromas de los blancos, de los tintos, y la mejor manera de empezar a encontrar aromas es así. Y también buscar informação sobre vuestro vino. Então, eu vou provar el Paco y Lola Albarino Rías Baixas. Então, eu vou em internet, Google, e a maioria das páginas de... Tanto na página da própria bodega, há, generalmente, informação sobre o vino e há nota de cata. Então, mientras eu não tenho tanta autonomia, eu posso ir ali y mira, hablaron que yo voy a encontrar, yo qué sé, no me acuerdo ahora, pero piña, manzana verde. Entonces yo voy y busco directamente por ese aroma en el vino. ¿Qué es lo que pasará aquí hoy cuando empecemos a catar los vinos? Yo os voy a decir, mira, vamos a encontrar este y este aroma. Y vosotros empezarás a buscar estes aromas. Entonces, cuando hay un direccionamiento, porque claro, imagínate, tenemos un abanico de aromas en nuestro cerebro. Entonces, cuando decimos, mira, váyase allí, entonces busca frutos del bosque. Entonces, tú queda cada vez más fácil. Entonces, esto también es una manera de ayudarte un poco en la tarea de encontrar aromas. Entonces, primero, empecemos a oler e intentar guardar el recuerdo de los aromas. Después, sempre tentar identificar por las frutas más fáciles, las frutas que más probablemente encontrarán en los vinos. Entonces, los tintos, las que yo ya mencioné, y los blancos, las que yo ya mencioné. Entonces, buscar directamente estos aromas. No quedaros como muy abiertos, porque no pilla el aroma así. Entonces, cuando alguien te direcciona, y un tercero tip es, si podéis, o incluso en el momento de comprar el vino, es muy importante esto. Siempre os recomiendo, cuando vayáis a comprar el vino, sea en una tienda online, o en una tienda física, o en el supermercado, o donde sea. En una tienda física, si es una tienda especializada en vinos, siempre hay alguien allí que te puedes ayudar. Pero pensar también que para ayudarte tú tienes que tener claro lo que quieres. O que no sepa el vino que quieres, pero que sepas qué cosas te gustan. Porque yo no te puedo ayudar mucho si tú no me dices que te gusta. Y que pasa muchas veces cuando me piden recomendaciones, yo sí que hago recomendaciones y suelo decir o que hay en mis recomendaciones. Porque mis recomendaciones son mis recomendaciones. Son referencias mías y de gustos personales míos. Entonces, y sí, intento siempre, claro, vinos que estén bien hechos, vinos que de hecho son buenos vinos, pero que pueden no te gustar, porque el hecho de una cosa ser buena o ser cara, por eso que yo siempre digo que no empecéis por esto de comprar el vino más caro porque será mejor seguro. Sí, que es un vino bien hecho, pero ten en cuenta que no todas las veces los vinos valen lo que cuestan, porque hay varias cosas que pueden, que influyen en el precio del vino. Y también porque el hecho de ser caro, o sea, de hecho puede ser un vino de puta madre que está buenísimo, pero no te gusta. Y no pasa nada por esto. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso de los precios. Y volviendo a la tienda allí, entonces, si tú llegas allí y ya sabes que, mira, yo estoy buscando un vino tinto joven, porque me gusta más, con más aromas de fruta do que de barrica. Mira qué referencia buena. Entonces, la persona que está en la tienda puede te direccionar mejor. Porque si tú llegas allí en plan, estoy buscando un vino tinto seco. Hombre, que vai passar é que ele recomendará algo ou de acordo a seu gosto ou algo que ele tem que vender, porque eles estão ali para vender também. Então, se tu não tienes referências, se tu não sabes as coisas que te gustam em um vino, ele te recomendará lo que sea e que pode estar muito bueno.
pero no necesariamente algo que te guste. Entonces, siempre buscar en internet, pero para buscar también, porque de nada sirve si tú entras en internet y mira, Pago de Capellanes, mira, aroma de fresa, de no sé qué, no sé cuánto, pero me gusta. Y ahí está el tema de tener siempre referencias. Otra cosa que recomiendo también, que esto no tiene nada que ver con aromas, pero es una manera también de tener como referencias de cosas que te gustan, que no te gustan, es sacar fotos, ¿vale? Que saques fotos siempre de todos los vinos que encontráis y que bebáis, claro. ¿Vale? Y tentar crear referencias de manera que sepáis cuáles son los mejores, en el curso yo enseño un poco cómo crear, es como un sistema de cómo organizar los vinos de acuerdo a los gustos y todo esto. Pero podéis empezar con el tema de las fotos, que ya está muy bien. Y de hecho, como referencias, você vai a un sitio. Claro, para comprar online es más difícil, pero você vai a una tienda de vinos y tiene, mira, me gusta este y este. Entonces, la persona que está allí, que se supone que es alguien que entiende de vinos, entonces sabrá direccionarte hacia un vino que hay una probabilidad muy grande que te guste. Y para supermercado, tienda online, la gran mayoría de las tiendas online ya pone la descripción, tiene la historia de la bodega, tiene explicando cómo fue hecho el vino, tiene de todo. ¿Vale? Tener en cuenta también las uvas y que puede cambiar, los aromas pueden expresarse de maneras diferentes o surgir aromas, por ejemplo, tempranillo. En Brasil, yo he probado un tempranillo que tiene aroma jabuticaba y que nadie aquí conoce jabuticaba. Yo estaba allí con una amiga que es española y con mi marido que también es español y estaba como una loca flipando en la mesa. ¡Oh! Que huele jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta que me encanta, é uma fruta del bosque que há em Brasil e eu não sei nem como, creo que em su momento eu busquei como se chamava em castelhano e não há. Quando tu mira a jabuticaba, ela parece com cassis, parece um pouco maior. E eu me acordo desde niña, há uma temporada, que é temporada de jabuticaba em Brasília, que meus padres sempre compravam, porque me encantava. Eu sentava assim, como com um Super Bowl de jabuticaba, e me quedava comendo como uma louca. Então, quando eu encontrei este vino, eu estive em Brasília, que em 2019, me ha venido el recuerdo de niña, yo en el sofá comendo jabuticaba, e estava como super contenta bebendo el vino. ¡Oh, que huele jabuticaba! ¿Y cómo huele jabuticaba? Y ellos me miraban en plan, ¿qué dices? Y claro, como yo explico un aroma que nadie conoce, y tampoco había como decir a ninguno de ellos, mira, prueba que es esto, porque no había, no estábamos en temporada de jabuticaba en Brasil. Y esta es una otra cosa también de memoria afectiva, porque y esto pasa muchas veces con el vino, que te trae felicidad, que te trae un momento así, y yo me puse contenta por encontrar un aroma en un vino, pero de hecho no fue el encontrar aroma, fue el recuerdo que ha venido, que era tan bueno, y que me dejó súper animada. Y esto muchas veces pasa, y que viene del tema que también ya os comenté de memoria afectiva. E que eu ali de niña não me quedava olhando jabuticaba, pero o aroma ha venido. E eu comecei a falar de esto simplesmente para deciros que dependendo do clima, do suelo, de la manera que se vinifica o vino, podem expressar-se aromas diferentes ou matices de aromas diferentes de uma mesma uva, ¿vale? Porque aí por isso que é importante também o tema do terruño, o terroir, ¿no? Que son varios factores. Yo ya creo que ya he comentado alguna vez este tema, que son como factores climáticos, geológicos, el terreno, incluso la técnica que se utiliza para hacer el cultivo, para cosecha, para todo esto vai al final influir en el vino, ¿no? En el producto final, en el líquido que llega a la botella. Y
seguimos agora. Vamos a ver como eu estava aqui. La memória afetiva. Este tema é muito chulo. Que eu puse aqui para falar um pouco del mindfulness. Eu hice um evento quando empecé com o senhorito Aines, justo depois que terminei mis estudos em la ESOB aqui em Barcelona. Então eu empecé com uma amiga um negócio de vinos. Não era um negócio. Empezamos a ser como catas, em plan catas para eventos, pero mais em privado, e a ser de uma maneira diferente, como mais divertidas, muito meu estilo, que a ideia é passar a informação sobre o vinho de maneira amena, sem tanto, como pode dizer, protocolo e postureo, ¿vale? Y que no está mal, los protocolos existen por una razón, el postureo es otro tema, pero los protocolos sí existen por una razón y sirven de algo, pero creo que hay momentos y momentos de hacer los protocolos y creo que para acercar a la gente al mundo del vino, que es una de las cosas que se habla mucho sobre España, ¿no? Que aquí en España es uno de los mayores productores mundiales, pero se consume muy poco. En consumo está en séptimo, por detrás de China, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia. Claro, los franceses no exportan tanto quanto los españoles, pero consumen mucho más. Están entre los primeros del mundo en consumo de vino y de su propio vino, más que nada. Y los españoles creo que se alejaron del vino más que nada porque en algún momento el mundo del vino ya tenía esto como una cosa de glamour, ¿sabes? Y creo que determinadas posturas, determinadas maneras de hablar del vino alejó la gente al mundo del vino, ¿no? Y entre informaciones que no son de todo correctas, hay mucho lío con muchos temas, especialmente el tema del precio, de calidad, de lo que está en el supermercado, de lo que no está, el valor de cada cosa. Entonces se desvaloró mucho el vino de alguna manera y la gente se alejó del vino y resulta que España consume más cerveza que vino y es un producto de puta madre. Está entre los 3 mayores productores de vino del mundo y tenemos el mayor hectáreas de viñedo del mundo que está en La Mancha, ¿sabes? Y es el país, de hecho, que tiene el mayor viñedo del mundo, los mayores viñedos en términos de hectáreas, es lo que tiene mayor zonas, más hectáreas de viñedos, es España. Y la gente se alejó, creo, en algún momento, y yo pienso que no, que tenemos que acercar a la gente, y una manera de acercar a la gente es los protocolos que podemos dejar un poco apartado, lo dejamos, ¿sabes? Y que no pasa nada y pasar información, la gente decir las cosas de manera sencilla y más claras. E aqui o que eu estava falando do evento, sim, é que neste evento hacíamos estas catas a ciegas, com juegos e tudo esto, e era um momento que todos disfrutavam muito, e además, o tema de la cata ciegas, e que haremos no curso El Vino Sin Paripés, uma cata ciegas, e os que estéis no curso, que entréis no curso, já lo verán, é que o hecho de tu não saber que vino está bebendo, pero no ve la botella, no ve la etiqueta, no ve nada. Sabrán el color porque la botellita es transparente. Pero ten en cuenta que en estos eventos, el evento que hacíamos era la gente con los ojos, ¿cómo se llama? Con la venda esta que se pone en los ojos. O sea, no veían nada de nada. Entonces poníamos la copa delante de ellos, ahí después que estaban todos con los ojos tapados, poníamos el vino y tenían que por los aromas. E eu perguntava coisas, por exemplo, que aromas encontro neste vinho? Como não viam o vinho, que pensais que é um branco, que é um rosado, que é um tinto? É uma experiência chula e al final houve gente que ha llegado para mim e ha dicho, Sheila, esto de provar vinhos é uma experiência de mindfulness.
Y yo no había pensado hasta este momento en este tema de mindfulness, como el mundo del vino, pero sim que está muy conectado, muy conectado. ¿Por qué? O que é el mindfulness e qual é a base del mindfulness? Está conectado al momento, está presente en el momento, en el ahora, ¿no? Y la verdad, el hecho de estar allí con un vino, ni que sea uns segunditos, buscando aromas, te conecta com el momento. Porque se tu estás buscando aroma e pensando no problema de trabalho, e pensando na pelea que tuvo com a pareja, e pensando que tem que ir a recoger os niños, não encontrarás também. Então, uma coisa que é importante é estar centrado no que está haciendo. Então, se você vai buscar um aroma, pues, e que não tarda muito, ¿vale? Tu corre, eu hago isso em todos os sítios que vou. No restaurante, me dão uma copa, me sirve um pouquito, eu giro a copita tranquilamente e respiro fundo. Que aroma bueno. Eu casi nunca pruebo vinos em restaurantes quando me ponem para... Eu sempre sou a de la mesa, que como Sheila entende de vinos, pues, quem prova o vino? Eu. E que muitos... esto também é outra coisa. Muita gente tem medo a isto, não? Como, não, eu não provo nada, pues tu... eu não elijo o vino. E sempre, a maioria das vezes, sou eu que elijo e eu que pruebo. Pero não passa nada. Então, eu que hago é oler o vino, porque o vino, quando te dão para provar, que tu has pedido uma botella, não é para que digam, não me gusta. Pero não te gusta se o vino está... Há algum defecto no vino que se detecta por el aroma. Então, sim, tem que cambiar a botella. São obrigados a cambiar a botella. Pero se tu se huele bien, pues que después no te gusta o te guste, ya es otro tema. Entonces, esto no te van a cambiar la botella. Excepto en algunos casos, cuando es ya pasó conmigo antes, mucho antes de empezar a estudiar vino, en un restaurante que el sommelier me preguntó, ha venido para mi pareja y preguntó que vino queríamos. Estávamos muy perdidos, porque era um desses restaurantes também que tinham muitas referências de vinos. E, claro, quando te dão um livro assim, tu já não te gusta, pero não entendes. E te dão um livro assim, de referência de vino, que tu mira, e é tudo como estou lendo chino. E ele, os pode ajudar? Pois sim. E ele, e perguntou, o que os gusta? Y yo he dicho, tinto. Pobrecito. Y mi marido habló algunas referencias que ele conocía, ¿no? Y yo he dicho, no, tintos como este. Pero quizás como es una celebración, espumoso. Y al final nos recomendó un vino espumoso que estaba buenísimo. Pero yo preguntei, né? E se não me gusta? Ele, não passa nada, já miraremos alguma coisa e tal. Então, depende muito do sítio de onde esteja, pero generalmente, quando passa, já houve também vezes que passou de ter cambio, de cambiar em mi vino, porque, que passou? Me puseram uma copa, eu pedi copa, vino por copa. E, não me gostou, era muito malo, muito. Assim, tanto que eu não bebi, não toquei. E claro, era um restaurante destes como mais familiar, isso foi em Itália. E acabou que ele perguntou, não te gostou? E eu, não, é que não me gostou muito. Igual pela temperatura, está muito frio, mas... este não é o estilo de vinho que me gusta. Aí eu falei, creo que vou pedir uma botella. Ele falou, mira, não te cobro la copa. E aí eu pedi uma botella. Mas isso também passou porque eu pedi uma botella de vinho, outro que... E este sim que me gostou. Pois, isto que eu falava del mindfulness é de como... de buscar os aromas, sabe? Tranquilamente, ali uns segunditos. Tampouco hace falta ficar 5 ou 10 minutos buscando aromas. Rapidito, pensar um pouco. Às vezes um tinto. Fresa, framboesa, marmelada, sabe? É uma criança, uma reserva. A ver, aroma de barrica. Vainilha, olha a vainilha. Pimenta negra, sabes? Não é algo que tomará tu tempo e que não hago porque não tenho tempo. Não. Em Valência, estuve em Valência
Todo esto fue en 2019, gente, qué malo que estamos, ¿no? 2020 fue un año complicado para viajes. Y yo había ido con mi marido iba para una reunión de trabajo y yo me quedé en un sitio que ya había buscado antes por internet. Era como un wine bar, un bar de vinos. Y la dueña era una italiana y mayoritariamente tenía vinos de Italia. Vendia também, era rollo wine bar, tienda de vinos e italiano. E me acuerdo que me recomendou que havia llegado, eu estava, justo antes de eu chegar, havia llegado umas mussarelas recém-hechas. E que estavam bueníssimas, porque eu he provado. E me recomendou, e eu mirando os vinos, e falei, eu queria e tinha muito buenos vinos por copas. Isso também é muito interessante, um exercício muito interessante para que proveis de vinos diferentes, porque provar, variar os vinos que prováis é algo que ajuda também a ter mais referências. Então, cada vez mais, há mais sítios com vinos por copas, buenos vinos por copas. Não a típica copita de 2 euros, que te põe um vinho qualquer, um Rioja, mas como não sabeis a rabia que me dá quando vou a um sítio e pergunto, que vinho tem por copa? Um Rioja. Que me dices? Que Rioja? De onde? É criança? É reserva? Gran reserva? É jovem? Que bodega? Rioja tem miles de bodegas, sabes? Miles de vinos. Isso não é referência. Pois, há sítios, muitos cada vez mais, que já tem por el tema del Coravin. Coravin, existe aparatito aqui. Esse é o de la aguja, esse não é o del vácuo. Há um que se chama pivot, que é o de vácuo. Este é o de la aguja, que la aguja entra por el corcho, eu dou aqui, e el vino sale, depois eu saco, olha, uma gotita caiu, eu saco, e el corcho, onde entrou a aguja, se cerra outra vez, e o vino queda sem abrir, eu saco o vino. Pois nada, pero com este aparato, ¿por quê? Porque muitas vezes não põe vinos melhores e mais caros por copas, porque justo por serem um pouco mais caros a copa, tardam a salir as copas. E o vinho queda ali aberto e sabemos que o vinho, depois de aberto, mesmo com vácuo, ou com haciendo el vacío e todo, não dura tanto. E com o Coravin não, como tu não tens que abrir a botella, é possível. E também já há aparatos destes, como se for uma máquina de café, pero que tem vários, que salen vários vinhos. Então, cada vez há mais sítios destes, então eu recomendo que busqueis bares de vinhos e sítios destes que tem vinhos por copas e proveis. E também é uma oportunidade de provar vinhos muito caros. Sim, que a copa é cara, pero é diferente, porque a ver, um vinho que custa 100 euros a botella e tem a copa ali de 15 euros, por exemplo, é algo que é mais acessível e tu podes provar um vinho de 100 euros. E ao final saber se te gusta ou não, porque, claro, há dois medos, não? O tema de que, claro, quando compramos um vinho mais acessível e que não nos gusta, nos enfadamos em plan, que tirei o dinheiro, imagínate se tu, assim que pode ser que seja um vinho muito bueno, 100 euros, pero si compro não me gusta. Então, é uma oportunidade também de provar vinhos mais caros. Ou se não quer hacer a inversão também em vinho, porque há muita gente que não é nem o tema de ter ou não ter dinheiro, de gostar ou não gostar, que não quer fazer esta inversão em um vinho. É uma oportunidade também de provar etiquetas mais caras, porque já há em muitos sítios. Ali em Barcelona, claro, um dos meus bares favoritos de vinho em Barcelona cerrou. Agora, por la pandemia e esto, era um que se chamava Montbinic. Tinha uma carta em iPad e tu entrava ali, mirava os vinhos, havia descrição de los vinhos. Era muito chulo e tinha os vinhos por copas. Então, era uma lástima, pero está cerrado. E para cerrar este tema del mindfulness, para verificar olores, isso é que, ¿ves? Não me repito as coisas, porque isto de agora que deveria, tocava agora falar do tema da memória olfativa, pero eu já he hablado a saco. Pois, isto que eu queria dizer de estarem centrados em vuestro vinho no momento de oler e de provar, ¿vale? São de la cata del vino, que há várias fases, não?
Hay la fase visual, olfativa y del paladar. La visual es importante, es. Pero si tengo que quedar con dos, o con una de ellas, sería de los aromas. ¿Vale? La olfativa es muy importante. Primero que la olfativa influye en el paladar. ¿No? Están conectados. Entonces, solo poner en boca sin oler sabe diferente el vino. E el visual, sim, identificamos algumas coisas. Tanto que hoje vou soltar a fase visual, vamos diretamente aos aromas, ¿vale? Para ser também uma coisa dinâmica e mais ou menos deciros como podeis fazer em vuestra casa. Vamos agora. Hay uma coisa que chula que eu apontei de las mujeres que nosotros tenemos una ventaja en el momento de descubrir los aromas del vino, porque tenemos una capacidad de encontrar aromas muito maior que a de los hombres. Entonces é um tema mesmo de treinar, chicas, porque nós outras podemos, sabe? Não é tão difícil quanto parece, é o que eu os digo, é em treino. ¿Sabes? No tiene ningún misterio o no es que yo o cualquier otra persona que trabaje con el vino tenga un olfato supremo. Sim que hay personas que detectan más rápido o tienen un olfato que capta las cosas de manera más rápida o incluso capta aromas que otros no pueden captar. Esto sí que pasa. Pero no es una cosa como de manera genérica, ¿vale? Ahora vamos a los vinos. Os enseñaré, aprovecho y os enseñaré una herramienta que me gusta bastante, que es esto, que es un sacacorcho eléctrico. A mí me gusta un de palanca, assim, de pala, que hay, que tu baja y sube. Tengo ele también. El Coravin que uso, hay el normalito, que é este de 2 tempos, não? Este me regalaram em Terras Gaudas, quando estive visitando ali. E... Pues nada, pero vou usar este hoy elétrico. Este está em Amazon, me parece, ¿vale? E não é... assim, o Coravin de todos é o mais caro, o Coravin este de la aguja, está sobre os 200 euros. Este mío azul e branco já não há mais. Só há agora, este foi substituído por um todo gris ou negro, algo assim. Pero sobre los 200 euros, que é o modelo mais barato de ellos. Pero este, por ejemplo, no es tan caro. No sé si está sobre los 30 euros o algo así. Empezamos por el blanco, porque empezamos siempre por el vino. En una cata de vinos, o de hecho que no sea una cata, en vuestra cata, perdón, en vuestra casa, se va, no sé, hacer una comida, una cena entre amigos, y van a empezar bebendo un espumoso, un vino blanco para aperitivo, o lo que sea. Empezar sempre pelos vinhos mais flojos, sabes? Pelos vinhos jovens. E se há um jovem como hoje, que há um tinto e blanco jovem, por el blanco, porque há um ordem específico de empezar, por el tema de los sabores em boca. O que passa quando vamos a um sítio e pedimos uma tabla de queso e que nos põe na tabla de queso e habla, mira, empieza de la derecha para a esquerda. Que é o que? Empieza de la más, ou de la esquerda para... Depende de como esté organizada tu tabla. Pero siempre te recomiendo empezar del más flojito a el más fuerte. Porque si hay una tabla que tiene un queso de cabrales, por ejemplo. Tiene un brie, un manchego. No, manchego no. Brie, manchego. Yo quería decir otro que fuera más flojo, pero ya está. Una ricota y tiene un queso de cabrales. Se eu empeço pelo de cabrales, depois eu não vou sentir sabor de nada. Vai alterar o sabor de todas as outras coisas e algumas coisas, como na ricota, que não suele ter tanto sabor, vai saber a nada em minha boca. Então, pensar que para os vinos funciona da mesma maneira, ¿vale? Esto é assim. Não, primeiro, não, tenho que abrir. Esto, onde eu apoio esto, louca. Sirve para abrir, pero é que este mío não está bueno más, eu uso de la pala, ¿vale? Saca la tapita esta y ya está. A ver si puedo. Me encanta. Es como mágica.
está salindo pouco a pouco por... Adivina? Estou sem bateria. Era para ser mais rápido. A ver se termina este. O outro vou abrir normal. E aí agora aperto outra vez. Suele ser muito mais rápido, é porque estou com a bateria flojita, ¿vale? ¿Ves? A luz quase não se encende mais. Pero não passa nada. E abierto este. Mira que chulo. El tapão de topitos. Aqui. Paquilola, Albarinho, Rias Baixas. Albarinho é a uva reina de allí, como os comentei em algum momento hoje. Então, como vamos catar vosotros? A ver, ten en cuenta que no llenar demasiado vuestra copa, porque ahora vamos a girar, olé, entonces el ideal es una cantidad pequeña de vino en la copa, ¿vale? No os paséis, pero después para beber, poner assim, blanco, mitad de la copa más o menos, ¿vale? ¿Qué me ha pasado? Yo quería poner menos que esto, pero vai. Entonces, estoy girando la copa, ¿sabes? Debería ter olido primero sin girar, pero ya está. Girando. Es un vino que no se pega en la copa, no tiene tanta untuosidad. Aunque tiene crianza sobre Elías, pero parece que fueron 3 meses de criança sobre Elías. Ai, huele. A manzana verde. Mira o que tienes que hacer. El nariz en la copa ahí. Pero, a ver, cuidado con este respirar, porque yo ya he visto gente como casi morriendo haciendo esto, como... No, es una cosa delicada. Ya está. Huele un montón a manzana verde, mucho. Y huele fresco. Esto es raro decir esto, pero huele fresco. Hay un aroma cítrico también. Unas notas cítricas, como de lima, de limón. Sí, hay notas cítricas. Si tenéis el albarinho, busquéis manzana verde, piña, notas de cítricas como de piel de lima, piel de limón, piel de naranja, notas cítricas. Y dependiendo, si es un vino que ha hecho criança sobre Elías, puede salir también aromas a croissant, aromas de fermentación, como massa de pan fermentada, como una tostada com mantequilla. Entonces podéis encontrar também em vuestro vino estes aromas, ¿vale? Pues es esto. Estes son, a ver. Que la manzana está súper presente en el mío. Ahora en boca. Mira, mis ojos como lacrimejan, queda como se voy a llorar. Es esto, la acidez. Es un vino que tiene una acidez elevada. Suele ser así los vinos hechos con Albarinho. Tienen una acidez más pronunciada. La acidez, para notar la sensación de acidez, es la sensación que te hace salivar. Entonces, cuando salivas mucho, como yo estoy salivando ahora, es la acidez del vino. ¿Vale? Es un vino ácido, pero a mí no me resulta molesto. Y... Voilà, é que a acidez... E eu he notado notas de... Como de lima. Limão. É que eu sempre amo de lima.
porque aqui há um tema que é um pouco diferente do Brasil. E o que vosotros chamam limão, sim, limão, ali em Brasil também é como lima. É um lío, por isso que me lío muitas vezes falando. Pero eu queria dizer limão. E pinha. Um pós-gusto assim, queda al final, como de piña. Entonces yo encuentro de los aromas que he sentido piña y el sabor cítrico en boca y una acidez pronunciada. Não é um vinho mais seco do que doce, sim, que é bastante afrutado em boca, que sabe fruta. E é isto. Não ha cambiado. E agora vamos ao pago de capellanes, que eu vou abrir aqui ao lado, vou abrir com o normalito, vale? Ok, el mío automático. ¿Han visto primero esto? Ay, es que no. Lo que pasa es que... qué bueno. Qué bueno. Vou beber um pouco de água, puse água em uma copa. Se quereis beber um pouco de água ou comer algo sem tanto sabor, como pico ou umas almendras, coisas sem sabor, tá? E aqui vou pôr o vinho tinto. Que os enseñé um pago de capellanes joven, ¿vale? Añade de 2019. Este sí. A ver. Un montón. Espero que estéis todos con tempranillo, ¿vale? Busqué... un aroma que quiero que busquéis es, muy probablemente vuestro vino tinto ha pasado por una fermentación, la fermentación maloláctica que ya he mencionado. Entonces busquéis aromas lácteos, de yogur, un yogur de fresa, el mío es el pago de capellanes, yogur de fresa tal y cual, como un petit suisse. Muchísimo. Y ahora empieza a salir, mira, qué curioso, primero salió este, y ahora aromas de frambuesas. Frambuesas, fresas, yogur de fresa. Não pillo nenhum. E al final é como unas notas un poquito especiadas. Creo que porque como ha hecho, este es un vino joven, pero ha hecho 5 meses de criança em barrica de roble. Que não llega a ser una criança muy cortita, 5 meses, ¿vale? Y me gusta esto porque... ¿Ves? Aquí te recomienda decantar. Y yo creo que sé por qué. Los taninos, porque cuando probé este vino antes, los taninos estaban demasiados, no sé, como concentrados. Os enseño la etiqueta aqui. Mira a etiqueta. Outra coisa importante no momento de comprar os vinhos é mirar as etiquetas. Cada vez mais, as etiquetas... aí não sei se vem bem. As etiquetas... A ver. As etiquetas vêm com informações interessantes, ¿vale? Por exemplo, que passou por barriga de roble. Aqui habla da temperatura de serviço. E já estamos. Outra vez. E é como uns aromas dulces, como de marmelada, de frambuesa, de fresa, uma marmelada. Entonces busquéis por aromas de frutos rojos, como fresas, frambuesas, também alguns frutos negros,
pero especialmente frambuesa, fresa. Si es un vino que tiene poquita crianza, busqué aromas de especias e de la malolática que eu os comentei, os aromas lácteos. E agora, sabe esse aroma? É como ler uma marmelada. Pero eu já vou mais para uma marmelada, não creio que uma marmelada de fruto rojo, assim, de como uma marmelada de, não sei, de arándano, de mora. Muito bem, e aroma super agradável. A ver agora em boca. Não é um vinho extremamente seco, mas é um vinho que tem taninos pronunciados. Tem os taninos, causa esta sensação de sequidade em boca. La acidez não se nota, pero la sequidad sim, que é o que os taninos te deixam em boca uma sensação de astringência e sequidade. Pero está muito bueno. Hay unas notas al final como de cacao, que também é de la barrica. E em boca hay frambuesa. Fresa eu não noto muito em boca, para frambuesa sim. Frambuesas, como na marmelada de frutos de bosque. E notas como de cacao ao final. Não é balsâmico, não tem nem... E este vinho é interessante porque os aromas vão saliendo como por camadas. Entonces, cada vez que huelo, me viene un aroma diferente. Y que esto pasa muchas veces. Entonces, vuestro vino, se dejáis ahí 5 minutos paradito y oler, ya notarás otros aromas. Cuando gira la copa, para ir a, te saldrá otros aromas. Esto también es un paso importante para buscar aromas. Por eso que hago más de una vez, ¿vale? Es muy difícil que de una única vez tú pille todos los aromas posibles, ¿vale? Y que aún así, pode ser que tenha aromas que eu não pille, ¿vale? E aqui, hasta aqui chegamos. Chegamos ao final da classe de hoje. Espero que os guste. Espero que saqueis provecho, que habéis apuntado cositas e que, sobre todo, praticar e poner em prática todas as coisas que digo aqui, ¿vale? É muito importante não solamente escuchar e aprender, pero poner en práctica las cosas. Tener en cuenta que el tema de los vinos se aprende un montón también por practicar, ¿vale? Por probar vinos y que busquéis siempre vinos diferentes, empecéis a registrar aromas que te gustan más, que te gustan menos, sabores, sobre todo también, que te gusten más, que te gusten menos. Tener esos registros guardaditos aquí y apuntados, si podéis, mejor, ¿no? Os ayudará un montón con el tema de los vinos y de descubrir vinos y disfrutar, porque creo que todo esto de aroma, sabor, haz parte de disfrute del vino, ¿sabes? De disfrutar el vino, de disfrutar de tu botella y no simplemente poner un vino en una copa y beber como si nada. Quando eu empecé a contar de Valência, que fui este sítio, que eu queria contar del Mindfulness, era esto, é agora que me acuerdo, vou terminar a história. Ela me comentava, porque eu pedi um vinho por copa, ela me serviu o vinho por copa, e eu, a primeira coisa que sempre hago quando me põe um vinho, donde sea, é oler o vinho. Ela falou, ai, que bem que tu haces esto. E me ha dicho, tão jovem, era já como um pouco maior, ela era uma italiana, e dizia, que os jovens não têm o hábito de sentir o aroma das coisas. Me fastidia um montão quando vem a gente aqui, e não são solamente jovens. Es que vienen aquí y me piden la copa. Y claro, el vino que yo había pedido, la copa me costaba 10 euros. Y me ha dicho, no es una copa baratilla. Y la gente no tiene el trabajo de
oler el vino, sentir los aromas, disfrutar de la cosa que va a beber. Entonces yo pongo la copa, pa, bebe y me dice que bueno. No quiero esto. Quiero que disfrutes, que entiendas por qué es un buen vino, que entiendas por qué cuesta lo que cuesta este vino. Me pareció muy curioso la filosofía de ella con los vinos, ¿sabes? Y es más o menos esto. Creo que tenemos que empezar até para entender lo que de verdad cuesta. ¿Estamos pagando el precio correcto por lo que estamos pagando? ¿O valdría más? Yo, la gran mayoría de las veces, compro vinos que valen más do que o que eu paguei. E essa é uma muito boa coisa, do ponto de vista do consumidor. E já me passou 2 ou 3 vezes de comprar vinos que custam muito mais caro, que custam caros, que são vinos como de alta gama, e que não me convenceram de todo. E que me quedei com uns 30 euros menos, quizás sim. Entonces, para esto hay que saber cositas, ¿vale? Espero también que os encontréis en el Vino Sin Paripés. Todos recibirán en vuestros correos un correo hablando del curso, un poco de qué va, y también hablaré por Instagram. Y es esto. Muchísimas gracias. E hasta uma próxima vez. Besitos!